Boa tarde para as turminhas de quinto ano. Vamos começar hoje com uma aulinha de ciências, falando sobre a célula. Aí aqui tem o desenho da célula, mas a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso. Para ser considerado um ser vivo, é necessário ser formado por células. Todos os seres vivos possuem células. Todos. Célula é a menor estrutura que forma os seres vivos. É o menor pedacinho que nós possuímos. Nós também somos seres vivos, nós temos células. É o menor pedacinho que uma planta possui. A planta é um ser vivo, ela também tem as células. Então, é o menor pedacinho, tá? É a menor estrutura que forma os seres vivos. A presença de células é uma das características que todos os seres vivos possuem em comum. Ela é a menor unidade que forma o indivíduo, só reafirmando o que nós já falamos. Os seres vivos podem ter somente uma ou diversas células. Nós temos muitas. Agora, existem seres que só têm uma célula. As bactérias, por exemplo, são formadas somente por uma célula. Alguns fungos, algas e protozoários também são assim. Chamamos de unicelulares. Olha aqui, ó, uni vem de uma única célula. Chamamos de unicelulares todos os seres vivos formados por uma única célula. Olha aqui, isso aqui é uma bactéria, vista pelo microscópio. Ela só possui uma célula. Ela é unicelular. As plantas e animais são formados por mais de uma célula. Assim, são considerados multicelulares, muitas células, mais de uma. Seres vivos multicelulares geralmente apresentam diversos tipos de células diferentes. O conjunto de células é chamado de tecido. Vamos lá, nós somos seres vivos multicelulares. Temos diversos tipos de células e cada célula vai atuar numa parte do nosso corpo. Por exemplo, eu tenho células no meu coração. Não são as mesmas que estão no meu pulmão, que estão no meu cérebro, que estão na minha corrente sanguínea. Tá? Cada tipo de célula vai atuar num lugar diferente. Essas aqui são as células do sangue, são chamadas de hemácias. Células do sangue. Células são geralmente tão pequenas que não conseguimos enxergar a olho nu, ou seja, sem o uso de lentes de aumento especiais. Assim, é utilizado o microscópio para que sejam observadas. Aí está aqui a figura de microscópio, onde se consegue observar, né, as células. Graças a essa máquina, hoje podemos saber as principais estruturas de uma célula, que são núcleo, membrana plasmática e o citoplasma. São os pedaços da célula, as partes em que elas estão divididas. O núcleo é a estrutura arredondada onde se encontra o material genético. Aí aqui temos o desenho de uma célula vista pelo microscópio. Pelo que está aqui na descrição, você saberia qual desses três tracinhos aqui, ó, é o núcleo? Estrutura arredondada onde se encontra o material genético. Isso mesmo, é aqui na arredondada, é o núcleo. Observação: a célula das bactérias não possui núcleo. Então, lá na bactéria, que eu falei que é um ser o quê? Unicelular, só possui uma célula, essa célula não tem núcleo. Membrana plasmática, uma película que fica em torno da célula, seleciona o que entra e o que sai de dentro dela. É como se fosse uma pele, né? Bem fininha, que vai ficar ao redor, vai proteger a célula, a membrana plasmática. E o citoplasma é uma região gelatinosa,
rica em água e sais minerais. É nele que estão estruturas responsáveis por grande parte do funcionamento da célula. Está aqui o nosso citoplasma. Então, não podemos esquecer esses nomes: núcleo, citoplasma e a membrana plasmática. Esse aqui é um outro desenho de célula, tá? Aí temos aqui ó, o núcleo arredondado, onde fica o material genético lá dentro dele. A membrana, que é aquela pele fininha que vai proteger a célula. E o citoplasma, está aqui dentro dela, gelatinoso, possui água, né? Cada célula do nosso corpo tem uma função específica, mas todas desempenham uma atividade comunitária, trabalhando de maneira integrada com as demais células do corpo. É como se o nosso organismo fosse uma imensa sociedade de células, que cooperam umas com as outras, dividindo o trabalho entre si. Juntas, elas garantem a execução das inúmeras tarefas responsáveis pela manutenção da vida. Um adulto tem cerca de 10 trilhões de células. Difícil contar, né? 10 trilhões. Mas será que todas as células do nosso corpo são iguais? Você já ouviu falar em neurônios? Neurônios são células nervosas, estão presentes no sistema nervoso. Olha aqui o neurônio. É uma célula, são os neurônios. As hemácias são as células vermelhas do nosso sangue. Aqui está aquela primeira figura das hemácias, bem diferente, não é? Observe como uma célula é bem diferente da outra. Isso acontece porque cada uma delas exerce funções diferentes no nosso corpo. Temos aqui, ó, os neurônios e as hemácias. Os dois são duas estruturas celulares, só que cada um desempenha uma função. São diferentes. Já que estamos em um momento de pandemia, vamos entender como o coronavírus age nas células dos pulmões. Sim, porque os nossos pulmões têm as células. Aqui está o desenho de um pulmão. As células lá dentro, no caso aqui não coloquei para ver as células. E aqui, aumentando, a gente pode ver o coronavírus. Ele vai lá atacar as células do pulmão. Já sabemos que através de gotículas de saliva, de espirro ou ainda de mãos contaminadas levadas ao rosto, o coronavírus penetra no nosso corpo, levando-nos a desenvolver a Covid-19. Este vírus tem preferência pelos nossos pulmões. Ele infecta as células onde ocorre a troca de gases entre o ar e o nosso corpo. Ele também destrói as células dos pulmões, causando uma pneumonia. Então, esse coronavírus vai lá atrapalhar o funcionamento dos pulmões, atacando quem? As células, que são as responsáveis lá pelo funcionamento dos pulmões. Então, o que eu digo para vocês? Se cuidem, que isso vai passar. Um beijo da tia Aline.